Eu era mais feio ainda, igreja. Só tinha nariz bobó. Mas a minha esposa falou: eu quero casar com você. Você tem certeza? Tem. Buscamos de Deus. Quem pregou na despedida, na reunião de jovem, hoje é ancião, junto comigo. Nós éramos amigos de mocidade. 1984 nos conhecemos. E no dia da minha despedida na reunião de jovem, ele era bem gago, hoje ele está menos gago. E Deus tomou a boca dele. Ele dizia: eu serei o teu pastor e nada vai te faltar. A felicidade vai te acompanhar. Irmãos, e quando 22 para 23 anos, quando vem uma palavra dessa, até nós hoje, chegou meu dia, chegou minha hora, agora vai abrir a porta, agora vai virar tudo a favor. E nós esquecemos que o nada é muita coisa. E felicidade é estado de espírito, né? E a primeira prova, eu casei, fui pagar aluguel, não consegui pagar aluguel, não dei conta. Aí fui morar de favor no fundo da casa do meu tio Cairo, que foi o cooperador de jovem aqui. Minha vovó Dora Alice morreu com 86 anos, 72 de caminho. O véu nos últimos dias não saía do pescoço. E um dia jantando, eu toquei na igreja muitos anos, e nós era a companhia da minha esposa. Eu e minha esposa todo sábado comíamos uma pizza com ela. E um sábado ela chamou: a pizza está pronta. E nós sentamos na mesa, eu e minha esposa. E eu me lembro como se fosse hoje. Deus tomou a boca da velhinha. Ele disse: sejam fiéis a Deus, porque Deus vai dar uma casa para vocês. Deus abriu uma porta e fiz 3 cômodos na casa do meu sogro, lá no fundão da Vila Suíça, em Santo André. Mas não era minha. Irmãos, e terminou o dia, um dia terminou o culto, eu tocava na Vila Suíça, e uma irmã me chamou, falou: Deus mandou ir na tua casa. Se Deus mandou, irmãos, ele recomenda, vamos para casa. E eu sempre aconselho a igreja. Hoje os profetas estão meio Nutella. Hoje os profetas querem pizza 4 queijos, quer Coca-Cola gelada na mesa, quer uma mesa farta, quer orar no tapete alto, quer sentar no sofá e afundar, abraçar o sofá. Homem de Deus que carrega a essência do dom, ele nem se mostra. Ele ora no barraco, ora no palácio. Ele come a pizza e come o pão com salsicha. Depois o irmão Paulo me dá uma puxada de orelha. Se aparecer lá na tua casa lá, pedir mesa farta, nem abre. Faz Deus, dorme com Deus. E põe pão com salsicha. E não dá Coca-Cola não. Põe um tangue ou espreme limão e põe na mesa. Se for homem de Deus, ele vai comer o pão com salsicha, beber o suco de limão e ainda vai pregar para você. Se não for, não volta não. Se tem pão com salsicha. E eles deu sorte que tinha uma Coca-Cola. Vamos orar, vamos orar. Quando caímos de joelho, Deus pegou ela numa visão. Ele dizia: eu naquela fase, minhas crianças tudo pequena, não tinha expectativa de nada no amanhã, não enxergava nada. E Deus pegou ela e dizia: hoje você não vê nada, você não enxerga nada, você não vê um caminho na tua frente,
mas o céu já me levou lá na frente, já mostrou o que vai fazer e me anunciou: pode pregar. Ele dizia: eu vou virar teu cativeiro, eu vou te tirar desse lugar, vou te dar uma casa. Essa casa não tem igreja nesse bairro, mas vai fazer uma igreja lá. Os anos vão passar e essa que te anuncia um dia vai entrar dentro dessa igreja que não existe, mas já vi ela, e você estará em cima do púlpito pregando uma palavra. Me deu a casa, irmãos, não tinha igreja no bairro. Quando eu mudei, começou a fazer igreja, mas me deu a casa, e fez a igreja. Passou-se os anos, essa oração, passou-se 23 para 24 anos para chegar no tempo de Deus. E quando eu achei que tinha esquecido, que não ia acontecer, tive um sonho, e no sonho o Senhor me mostrou claro o que ia fazer. E eu chamei minha esposa, falei: olha, chegou o nosso tempo de mudar daqui, vamos embora daqui. As nossas filhas já cresceram, né? Nós já temos uma condição melhor, vamos mudar desse bairro, vamos mudar para lá, para Ribeirão Pires, nós fica no meio do mato. E ela falou: tá bom. Ela não aceita de jeito nenhum, mas aquele dia ela abriu a porta: vamos então. E nós foi na casa de uma irmã que carrega o dom de Deus, que existe. Tem o falso, tem a moeda falsa, mas tem a essência, e é bíblico. Comemos uma macaronada, bebemos um refrigerante e vamos orar. Quando bateu o joelho no chão, Deus tomou ela e dizia: que assunto é esse que eu estou vendo em volta da tua mesa? Você quer que eu fale o que você conversou? Você quer a resposta que você veio buscar? Falei: Senhor, não quero apanhar não, me dá a resposta. Você veio buscar um sim, eu te dou não. Você não muda de rua, você não muda de casa, você não muda de bairro, você não muda de cidade, você fica onde você está, que eu preciso de você para uma obra. Eu teimei, isso foi numa quinta mais ou menos. No sábado vamos buscar a palavra. Se é teimoso, vamos buscar a palavra. Eu tocava lá na minha comum hoje, e Deus tomou o pregador e dizia: você é teimoso, você veio buscar um sim, eu já te dei o não, agora eu vou aumentar o tamanho da placa do não. Você não muda de rua, você não muda de casa, você não muda de bairro, você não muda de cidade, você fica onde você está, que eu preciso de você por uma hora. E a palavra sempre ganha, né? Tem jeito. Eu fui apresentado como cooperador de jovens e menores, 2016, irmãos, 47 anos de idade eu tinha, essa cara de brabo, feia, a igreja ter uma ideia, vamos Paulo, minhas filhas auxiliares, e uma delas me chamou. Nós tomamos café todo dia à tarde, todo dia de tarde, senta todo mundo na mesa, toma um café junto, até hoje. Eu saí e deixei elas tirando a mesa do café. E a minha filha mais gêmeas falou assim: papai, posso pedir uma coisa? Fala, filho. O senhor vai devagar na reunião, senão o senhor vai acabar com a reunião. Falei: meu Deus do céu, se a minha casa está pensando assim, imagina a igreja. Vai dar não, senhor, vai dar certo isso aí não. E foi para atender a reunião, primeira reunião. Agora vocês ficam, eu estou mais assim, mais solto, mas eu parecia um chão antigo. Chama o hino, chama o tuí, vamos orar, recife, vamos embora. Isso me incomodou, irmão. Quando foi na terceira reunião de jovens, eu terminei de ler a palavra. Quando eu levantei a cabeça, aquela irmã de mais de 20 anos entrava já com o cabelinho branco, o véuzinho na cabeça, um sorriso no pé da orelha, olhando para mim. Deus me visitou no púlpito. Eu sou Deus para cumprir a minha palavra. Aí criei uma coragem. Eu falei: nossa, é mesmo, Deus está nesse negócio, vamos ver o que vai dar, né?
Quarta reunião, aí o céu me deu uma aula que eu quero carregar até o último dia da minha vida. Entendendo a reunião de Jó, levanta o menino para testemunhar, e eu aqui, ó. Ele sortou, vamos falar a linguagem da meninada, sortou 2 bombas na igreja. Deus seja louvado, amém. Quero pagar meus votos. Eu dormia no chão, e minha irmã também dormia no chão. Aí eu já virei e comecei a chorar. Pedro, 9 anos de idade, ele dizia: eu chamei minha irmã Caroline, de 2 anos e meio. Caroline, põe o véu na cabeça, porque nós foi na reunião de jovem domingo passado, e o tio Aldo ensinou que quando nós precisa de alguma coisa, nós vai na oração. A oração leva nós lá na frente de Deus. Quando nós chegar lá, nós pedimos o que nós quiser que Deus dá. E eu pago meu voto, porque Deus me deu uma cama nova com colchão novo, uma cama nova com colchão novo para minha irmã. Aí eu enxugava as lágrimas, eu achei que ele ia sentar, ele emendou em outra. Minha irmã gosta de Nescau, abri a geladeira, só tinha água. Lembrei da cama, Carolina, põe o véu, nós vai lá no céu de novo. E eu pago meu voto, porque os anjos passou na minha casa, encheu a geladeira, encheu o armário e trouxe o Nescau da Caroline. Aí ele foi sentar e eu enxugando as lágrimas, a voz de Deus clara dentro do meu coração: eu não preciso nada teu, eu só quero que você seja criança e o resto deixa que eu que faço. Falei: onde que eu assino, Senhor? Agora está fechado. Podia tirar a tribuna, porque não ficava mais atrás da tribuna. Podia tirar o microfone, que eu já não falava mais no microfone. Virei uma criança na reunião de jovem, mas apanhei bastante. Nessa simplicidade, o Senhor me deu a graça de ver o suicídio embora, a droga embora, a depressão embora. Meu Deus, a hora voa. Mas o assunto do momento é a tal da depressão, da ansiedade. Não pede licença para o velho, para o novo, para o rico, para o pobre. Ela entra e se aloja, ninguém sabe de onde vem. Mas vamos deixar claro que é uma enfermidade, não é espírito, é enfermidade. E tem o tal do suicídio. E na reunião de jovem congregou um irmão comigo, e ele veio num lugar muito escuro, e ele começou a detalhar na reunião, e eu me preocupei no banco. Falei: senhor, é muito forte, vai ter criança que à noite não vai dormir, vão me ligar. E quando eu pensei assim, aí que ele abriu a caixa de ferramenta e detalhou. Aí eu falei: não tem jeito. Mas terminou a reunião, vem uma menina, Beatriz, 12 para 13 anos, semblante de terror. Fazia 28 dias que ela estava lutando contra o suicídio, sozinha, sem a mãe saber, porque escutou na escola algum comentário, e do comentário ela chegou em casa, pegou o celular e foi ver, e no que ela viu, o suicídio pegou ela, através de uma música. Os nossos filhos é inadmissível ter celular com senha. Nós temos que olhar as bolsas da escola, tem que ter acesso ilimitado no celular, o que estão vendo, o que estão jogando, porque nós é o último a saber. Terminou a reunião, eu falei para ele: olha, tem uma oração. Não falei nada que era. Ele, a menina e eu. A mocidade ficou. Irmãos, e nós dobramos o joelho, e eu, no meu pouco entendimento de menino, ele vai orar, vai pôr as 2 mãos na cabeça dela, e Deus vai fazer uma obra. Ele não orou,
ele começou a recitar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E foi recitando. A glória de Deus foi tomando a meninada. Quando ele terminou, eu de novo, agora ele ora. Ele foi em Marcos 16: ide, prega o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer e foi. Esses sinais seguirão os que crerem no meu nome. Parou o recitativo, foi com as duas mãos na orelha da Beatriz, literalmente: demônio, deixa a Beatriz em paz agora. A glória de Deus tomou a meninada. Irmãos, e quando a glória deu uma maneirada, ele: graças te damos por tudo em Jesus. Levantamos a adoração. A Beatriz está liberta por completo. É depressão hoje, viu? Aí, irmão, um dia eu levantei para atender a reunião de jovens. Parecia um enxame de abelha na igreja. E eu procurei e não achei. E lá é o contrário. Quando eu fiquei de frente assim com as meninas, eu vi que estava um alvoroço. E elas levaram, parece que combinaram, 35 bonecas aquele dia na reunião de jovens. Tinha Homem-Aranha, tinha Capitão América, tinha tudo isso aí. E eu pregava para eles também. Eu não abri a reunião. Eu fui lá, me dobrei o joelho na beira da gradinha, comecei a conversar com as meninas. A Ana hoje está uma mocinha, e ela é a chefe da reunião. Ana, como é que é o nome dessa boneca? É Barbie. A Barbie já batizou? Bom, boneca não batiza? Eu falei: quando nós era criança no Paraná, até garrafa de tubaína nós batizava. Se tivesse boneca, então. E elas começaram a ficar atenção para mim. Tinha uma pequenininha na época, estava uma febre, uma tal de LOL. E eu fui lá na dona da boneca, eu falei: essa é importada, é importada. Se ela é importada, ela fala em línguas. Ela parou, olhou para mim e falou: irmão, tá bem hoje? Eu falei: eu estou normal. Agora vocês convidou todo mundo para vir na reunião. Vocês têm que ensinar ela como é que faz. Me ajuda aí. Mostra para elas, tem que ficar quieto. E elas foi guardando e ajeitando. E eu voltei para o púlpito. Olhei no relógio, tinha passado 10 minutos nessa conversa. Irmãos, e quando eu falei Deus seja louvado, entrou uma mulher na igreja com um menino no colo. O menino com o rosto enfiado dentro do peito. Me chamou a atenção, tocamos a reunião. No outro domingo ela voltou. O menino já saía do colo dela e ia para o colo do pai. Na terceira reunião, um carinho, caminhãozinho amarelo. E brincava no corredor com o caminhãozinho. Deu a hora do recitativo. Ele passou, pegou na mão do Davizinho. Nunca tinha recitado. Vamos, Davi. Chegou nossa vez de recitar lá na frente. E veio e recitou. Eu não comentei nada, não falei nada. E a irmã que levou ela na igreja falou: você viu a obra que Deus fez? Não vi. Ó, você viu minha amiga? Vi. Então, eu vou te contar a história. O menino foi tomado de uma depressão, 6 anos de idade. Se trancou dentro de um quarto, não tinha carrinho, não tinha remédio, não tinha amor de vó, não teve psiquiatra, psicológico, que deu resultado no menino. E ela teve que parar de trabalhar. E no domingo de manhã me ligou e disse: me leva numa igreja para me escutar alguma coisa de Deus. Eu lembrei da reunião, falei: vem, corre, vai começar um culto agora, vem que você ouve a palavra. E eles põem nós em cada assunto, né, irmão? Ela falou assim: eu olhei no relógio, era 10 horas. Ela mora pertinho da igreja. Eu fiz uma oração: Senhor, o irmão Aldo é atrapalhado. Permita que hoje ele atrase a reunião até nós chegar, para ela pegar desde o Deus seja louvado. Falei: você não fez isso? Fiz. Não faça mais, que nós é fraco. Agora me conta a obra. Você não viu? Não vi. Naquele domingo, quando o irmão disse as palavras Deus seja louvado, que nós estávamos entrando dentro da igreja, quando a mocidade respondeu o amém, a depressão foi embora por completo.
assim, ó. É num amém, é num glória, é num aleluia, é num sorriso. Vamos assoiar. Como essas. Bora, eu vou contar mais duas, tá? Vai passar do horário, se Deus quiser. Eu estava no atendimento de uma reunião de jovens. E agora a gente vai tomando mais juízo, né? A orelha cresce. A gente vai tomando juízo, né? Mas na reunião de jovens eu era fora da caixinha. E tinha 7 meninos sentados assim, igual os irmãos, assim no banco. Irmãos, e pensa no menino arteiro. Eu fiz de tudo, irmão. Só fartei descer do púlpito. Ele nem ligava. E fazia uma bagunça. E a igreja inteira olhando para lá. E eu aqui entendendo. E eu falei, Senhor, hoje eu vou pagar todos os meus pecados que eu fazia lá na reunião de jovens. E quando eu quis perder a comunhão, o Senhor chegou. Eu pedi para você ser criança. Seja criança. Senhor, já fui, que jeito? Chama ele para pregar. Deixa que o resto eu que vou fazer. Ah, acabou, já não é mais comigo. Toquei a reunião, podia virar um banco, podia. Anuncia a palavra. E eu comigo aqui para agora, pego ele. A hora que eu chamar ele, vai ficar com vergonha e não vai vir. Ô menino, vem pregar a palavra. Estava de terno e gravata, 6 anos de idade. Gritou, hoje eu prego a palavra. Falei, Senhor, vai pregar que jeito? A inocência, Deus ama a inocência. É o primeiro céu já manifesto aqui na terra. Aí ele veio e tinha uma coisa assim, eu vi que ele ficou triste. Você está triste, eu não sei ler. Vou fazer um trato com você. A partir de agora você vai ser pregador da palavra. Mas tem uma coisa. Qual é, irmão? Se você pregar aqui, você não pode descer lá e fazer o que você estava fazendo. Por quê? Porque depois ninguém vai crer na tua pregação. Tem que ter postura. Falei, e aí, você aceita? Quer pregar ou quer voltar ao que estava fazendo? Não, irmão, quero pregar. Então vamos pregar. Eu ajudei ele a ler 3 versinhos, eu falava, ele repetia. Falei, tá bom, ó, trato, hein? Ele foi sentar e eu cresci, né, irmão? A igreja inteira, e o menino sentou. Falei, glória a Deus, agora dá para pregar. Quando eu fui dar continuidade, a voz de Deus dentro de mim. Hoje você não prega uma vírgula, uma palavra. Mas Senhor, não prega. Eu fiquei assim, ó, olhando para todo mundo. Se eu pudesse dar liberdade para as irmãs, eu dava. E eu não conhecia ninguém na igreja, ninguém. Quando eu cheguei no primeiro banco ali, tinha um menino de 12 anos, semblante caído, triste, derrotado na reunião de jovens. Me chamou a atenção. Eu não podia pregar. Você, vem aqui, vem pregar a palavra. Ele pediu licença, palitozinho, gravado. Recebi ele do povo. Já pregou? Nunca preguei. Você faz igual ao outro eu faço. E eu sentei na cadeira e clamava o céu: Senhor, eu não aceito uma criança nessa situação. Me mostra alguma coisa para me pregar para ele. E o céu se calou comigo. E ele leu, terminou. Que ele foi descer, eu não deixei ele descer. Eu tirei ele do canto e comecei a conversar com o menino. Falei, escuta, mediante tudo que você viu aqui, ministrou, não nasceu nada no teu coração. Aquele semblante triste, baixou a cabeça, eu esperei. Vocês acreditam nisso? Lógico que acreditam, né?
Até um jargão que a gente... Vocês acreditam? Acho que acreditam. Quando ele levantou, ele ficou vermelhinho. Os olhos pareciam duas jabuticaba brilhando. Abotoou o paletózinho, olhou para mim e falou: irmão, nasceu uma coisa aqui dentro de mim. E o que foi? Deus contou para mim, parecia os profetas velhos. Deus contou para mim que Pedro vai sair da prisão e o sol da justiça vai raiar dentro da casa de alguém hoje, nessa reunião. E eu fiquei com medo, mas ele estava tomado por Deus. Eu falei: então prega. Ele foi atrás da tribuna naquela mansidão, botou a mãozinha assim, um pezinho para trás, parecia pregador antigo, apontou no fundo da igreja: Pedro, sai da prisão agora, pois o dedo aqui, sol da justiça, raia dentro da tua casa agora. Essa é a palavra. Acabou a reunião, vambora. 7 dias. Estou quebrando as coisas aqui. Pelo menos na tribuna não vai deixar. 7 dias. Telefone toca. Paz Deus, amém, tudo bem? Você lembra do menino, lembra? Conhece ele, não? E a história dele? Eu não conheço ele. Vou te contar a história dele. E o que Deus fez na casa dele aquela tarde. Quando nasceu, o pai rejeitou ele como filho. Pegou ele, a mãe, botou para morar na rua. Jogou a roupa no meio da rua. E eles foram morar debaixo da ponte. A mãe ficou sabendo, não era crente, ficou sabendo, pôs dentro da casa dela. Mas ela ouviu falar do evangelho, começou a congregar, desceu nas águas do batismo. Quando desceu nas águas do batismo, as palavras mudaram, a fisionomia transformou, as roupas modificaram, o cabelo modificou. A mãe chamou: onde você está indo? O que você está fazendo? Eu criei em Jesus Cristo. Glória. Segunda doutrina na congregação cristã no Brasil. Agora eu sou crente. A mãe falou: crente dentro da minha casa não mora. Vai morar debaixo da ponte com o teu filho. E o menino cresceu sem pai, sem amor, sem amparo. A depressão pegou a mãe, o pânico, a miséria. Naquele dia a depressão judiou. A mãe chamou, passou o único terninho, o único sapato, botou em cima da cama: vamos para a reunião. É a última reunião que nós vai, porque a mamãe não consegue mais conseguir andar, a depressão judiou. Vamos lá, é o último recitativo, é o último ir, é a última reunião. Faz o que você puder, porque nunca mais nós vai voltar lá dentro. Veio com o decreto da morte. Ah, tá. A mãe sentou no último banco, última palavra, última oração. Mas ela fez uma oração: Senhor, eu vim me despedir da tua casa, trouxe meu filho para se despedir da tua casa. Glória. Ele não sabe o que é amor de pai, não sabe o que é amor de família. O único amor que eu encontrei foi nesse lugar. Mas a depressão me judia, me castiga, e eu não consigo mais vir. Mas me dá um sinal dentro dessa reunião. Se tu ama o meu filho, tem uma história na vida dele, vai me arrancar da depressão. Ninguém prega hoje nessa reunião. Dá a palavra na própria boca do meu filho. Eu só quero ouvir: Pedro, sai da prisão, sol da justiça raia dentro da tua casa. Uma outra oportunidade. O irmão me pôs como cooperador de uma outra congregação, iniciou a obra. Irmãos, depois, o ano passado, esse irmão que pregou na reunião de jovens, ele foi confirmado como ancião, melhor, ano retrasado, no Jardim Carna, e eu dessa comunidade fui transferido junto com ele, na mesma igreja. Aí nós voltou a tocar junto, orar junto, pregar junto, viajar junto.
E agora esse ano o Senhor me confirmou como ancião. E eu voltei lá no início de tudo, lá no Parque Gerácio, Santo André. Quando comecei na reunião de jovens, uma dificuldade, 60 restativo, com droga, com ideologia, com suicídio, com depressão. O Senhor fez tudo para nós. E quando entreguei a reunião, com o violão na mão dos meninos, incentivando a oração, irmão, né, fazia cada coisa que eu acho que fosse hoje eu não tinha coragem. O Israel, meu primo de promissão, ele fala assim: ei, primo, agora eu estou ancião antigo, tem coisa que eu acho que eu não tenho coragem mais de fazer. Nós fazia serenata no meio da rua, saía no Covid, e Deus arrancava a depressão, mandava para o inferno. E quando deixei de ser cooperador de jovem, entreguei a reunião de jovem com 220 recitativos. Então estamos lá no Parque Gerácio, junto com a Irmandade. Nossos cultos são quarta, sábado e domingo. Convite, a porta está aberta. O prazer, a hospitalidade. Nós não sabemos se vai dar conta de fazer igual vocês aqui na rua. Nós estamos lá com o coração aberto. Tá bom? Estejam lá conosco, quarta, sábado e domingo. Não precisa nem cortar Diadema, São Bernardo. Pega o Rodanel, vocês vão sair lá em Mauá. Ó, vai virar 3 ruas, dá certo? Tá bom? Por onde passei, trago e levo saudação com a santa paz de Deus, Deus seja louvado.